Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos dando sequência, né, nas nossas aulas, mais uma aula hoje. Hoje nós vamos retomar um conteúdo que já foi, né, postado e estudado por vocês anteriormente, foi um dos primeiros conteúdos. Eu gostaria que vocês dessem uma pausa aí no vídeo e buscassem, né, no material de vocês aí, onde eu mandei umas fotos do livro e mandei umas atividades. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem, né? Que eu falei assim, que para a gente estudar o sujeito e o predicado, era preciso a gente retomar o que era frase, oração e período. Então, lembrados, né? Então, a gente vai começar por aí. O que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, ok? Vamos lá. Então, quando eu tenho aqui, ó, frase, o que é uma frase? É uma palavra ou um conjunto de palavras com sentido completo. Pode ou não apresentar verbo. Então, a frase, ela precisa, para ser frase, precisa ter sentido completo. Se não tiver sentido completo, não se trata de uma frase. Vejamos aqui, ó. As frases se subdividem, né, em dois tipos: frases nominais e frases verbais. Eu tenho uma frase nominal quando eu tenho um enunciado que tem um sentido completo, que comunica alguma coisa, porém não apresenta verbo, certo? Quando alguém diz socorro ou que dia magnífico, qualquer um desses enunciados, né, eles têm sentido completo, nós entendemos. Socorro, alguém está pedindo ajuda. Que dia magnífico, né? Tá elogiando, né? Dizendo que o dia tá bonito, né? Tá maravilhoso. Porém, em nenhum desses dois exemplos, nós temos um verbo. As frases são consideradas frases nominais. Elas não apresentam verbo, certo? Porém, são frases porque têm sentido completo e são classificadas como frases nominais porque nenhuma das duas tem verbo. E eu tenho a frase verbal, que é aquela que apresenta o verbo. É um enunciado com sentido completo no qual nós temos um verbo ou uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Um verbo junto com outro, né? Um verbo do ladinho do outro. Como, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nessa primeira frase verbal. Mal posso esperar. Tanto posso quanto esperar são verbos. Então, eu tenho uma locução verbal aqui, ó. Mal posso esperar. Tem outro exemplo. Os candidatos apresentam-se hoje na televisão. Então, olha para vocês verem, né? Apresentam-se. Apresentam é do verbo apresentar. Então, eu tenho um enunciado de sentido completo que tem verbo, frase verbal. Mal posso esperar, eu tenho um enunciado de sentido completo com uma locução verbal. Então, é frase. Em ambos os exemplos, eu tenho frases verbais. Depois eu tenho uma oração. O que é uma oração? Uma oração é uma frase construída com um verbo ou locução verbal. Agora, atenção, gente. Oração não precisa ter sentido completo para ser uma oração, tá? Eu preciso que tenha um verbo ou uma locução verbal, tá certo? Então, atenção. Oração. O que é uma oração, né? É um enunciado construído com um verbo ou uma locução verbal. A gente fala, né? Uma frase construída com um verbo ou uma locução verbal. Então, é o mesmo que dizer, né? Toda frase verbal é uma oração? É. Mas toda oração é uma frase verbal? Nem sempre. A gente vai ver isso mais na frente um pouquinho, tá certo? Bom, e o que é um período? Um período é um enunciado formado por uma ou mais orações, é demarcado por um ponto. Pode ser um período simples ou composto. Então, veja bem, eu tenho um enunciado, tá? Que vai do início, né? Do dizer, que geralmente a gente começa a gente fala, começa a frase com inicial maiúscula, né? Sim. Então, a gente começa o período, tudo que você vai começar a escrever, né? Ou após o ponto, com inicial maiúscula. Então, eu sempre digo, para guardar, o período é onde eu inicio com inicial maiúscula e vou até o ponto. Aí eu tenho um período, certo? O período, ele é composto por orações. Pode ser um período com uma oração só, quando eu tenho um período simples. Por exemplo, o avião sobrevoou a pista. Então, eu só tenho o verbo sobrevoou, certo? Então, eu tenho uma oração. Então, eu tenho um período simples.
E o período composto? Quando possuir duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. Parece que a colheita vai ser boa este ano. Então, eu tenho o verbo parece e eu tenho uma locução verbal. Vai ser, né? Então, eu tenho duas orações. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. A primeira oração, parece, tá? Por isso que eu disse para vocês, nem sempre, né, a oração tem sentido completo. A frase obrigatoriamente tem que ter sentido completo. A oração não precisa. A oração, para ser oração, ela precisa ter verbo, certo? Mas não precisa ter sentido completo. Então, quando eu divido aqui, ó, o período, parece, primeiro período, porque é composto por apenas o verbo. Que a colheita vai ser boa este ano é a segunda oração. Vai ser, né, é a locução verbal da segunda oração. Então, eu tenho um período composto, porque eu tenho um período com duas orações. Entenderam? Então, período simples é quando possui apenas uma oração. Para ser oração, tem que ter um verbo e não precisa ter sentido completo. Período composto, quando possuir duas ou mais orações. Vejamos aqui uma observação. Para se ter uma frase, é preciso que o enunciado tenha sentido completo. Porém, para ser uma oração, não precisa ter sentido completo, precisa ter verbo. É o que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, o juiz decidiu o quê? Então, eu tenho o juiz decidiu o quê? É uma oração. Ela não tem sentido completo, faltou um restante aí, eu tenho até reticências aí para completar. Porém, é uma oração, porque tem nesse enunciado o verbo decidiu. Mas não é uma frase, tá? Isso é uma oração, mas não é uma frase. Para ser frase, precisaria completar o sentido dela. Quanta contradição em sua fala. Quanta contradição em sua fala. Aqui eu tenho uma frase. Por quê? Eu tenho o quê? Eu tenho uma frase nominal. Quanta contradição em sua fala. Eu não tenho nenhum verbo, tenho uma frase nominal. Porém, se uma frase tiver sentido completo, tiver verbo, também é uma oração. O que não acontece é o seguinte, olha, nem toda oração é frase, mas toda frase que tiver verbo ou toda frase verbal é uma oração. Entenderam? Ok. Então tá, gente. Nós vamos dar continuidade, que eu vou gravar 2 videozinhos. Por causa da questão do tempo, né? Se não fica longo, aí ele não vai, tá bom?